Então, o Chesterton escreveu um texto naquele livro Disparates do Mundo. É um texto, acho que é o 12º texto lá do livro, que se chama As Escravas Modernas, né? Onde ele está falando mais ou menos do sufrágio, né, universal, né? As mulheres, no caso, direito do voto, né? Onde estava o início ali da formação do que hoje nós conhecemos como o movimento feminista, de uma forma bem moderada naquela época, né? Não chega nem perto do que nós vemos hoje. Mas o texto, assim, né, no estilo Chesterton, né, aquela grande ironia, cara genial na escrita, é interessante a gente dar uma olhada. O texto diz assim: note-se que só peguei no caso do sufrágio das mulheres porque se trata de um assunto tópico e concreto. Como proposta política, não tem grande interesse para mim. Não tenho dificuldade em imaginar que haja quem concorde com a minha tese de que a mulher é universalista e autocrata numa área precisa, mas continue a achar que não lhe ficava mal um boletim de voto. Então Chesterton está falando aqui que a mulher é universalista, autocrata, no sentido não de que as militantes do sufrágio das mulheres pensavam, mas sim uma área bem específica, né, que mais adiante vai ficar claro aqui. A verdadeira questão consiste em saber se admite o velho ideal de que a mulher é a grande amadora. E este ideal é bastante mais ameaçado por múltiplas coisas modernas do que pelo sufragismo feminino. Nomeadamente, pelo aumento do número de mulheres que vivem à própria custa, chegando para isso a trabalhar em atividades extremamente duras ou terrivelmente sórdidas. Se a ideia de um governo constituído por uma horda de mulheres selváticas é antinatural, a ideia da submissão de uma manada de mulheres submissas é verdadeiramente intolerável. E há elementos da psicologia humana que tornam esta situação particularmente pungente e ignominiosa. A feia precisão dos negócios, os sinos e os relógios, as horas fixas e os departamentos rigorosos, tudo isso foi feito para homens, que de maneira geral só conseguem fazer uma coisa, e só com grande dificuldade são induzidos a fazê-la. Você vê que o cara está colocando aqui uma questão que a quase totalidade das feministas do tempo presente são insensíveis, incapazes de perceber. Que vantagem há da mulher querer tanto buscar direitos iguais, que ele está querendo aquilo que é mal para ela, que já é um mal para o homem, né? Essa rigidez, esse mecanicismo do trabalho, das longas horas de trabalho, do tempo corrido, da correria, tudo isso que o homem tem que passar porque é homem e tem um aparato psicofísico ali propício para suportar esse desgaste, por que a mulher gostaria e quer, deseja esse tipo de coisa, né? Tem que haver uma nebulosidade no meio disso daí que as consciências femininas aí da ala feminista mesmo, militante, se tornarem embrutecidas, idiotas no sentido estrito mesmo da palavra, para não perceber. Vamos lá. Quando os funcionários não tentam escapar ao trabalho, nosso grandioso sistema comercial entra em colapso. E está a entrar em colapso com a invasão das mulheres, que estão a adotar uma via impossível e sem precedentes, de levar o sistema a sério e a fazer com competência. Veja bem, isso daí na época que ainda existia uma resistência das mulheres a entrar no mercado de trabalho. Hoje existe uma resistência para a mulher não para a mulher deixar de ter a ideia de entrar no mercado de trabalho, né? Tem gente hoje que olha uma mulher que é dona de casa e fala: nossa, você é dona de casa, você é tão inteligente, está perdendo seu tempo. Seguindo. Mas essa mesma eficácia é uma definição da escravidão a que se submetem. De uma maneira geral, é muito mau sinal uma pessoa ser da total confiança dos seus empregadores.
E se os funcionários esquivos têm ar de canalhas, as senhoras empenhadas têm ar de traidoras. Mas a questão mais imediata é que a moderna empregada carrega, um duplo fardo, porque suporta quer o esmagador oficialismo do seu novo cargo, quer a incômoda meticulosidade da sua casa de sempre. Poucos homens compreendem o que significa ser consciencioso. Compreendem o que é dever, que geralmente significa um dever. Mas ser consciencioso é assumir o dever do universalista. É não estar limitado por dias de trabalho e dias de folga. É uma compostura devoradora, sem leis nem limites. Qual homem hoje consegue perceber que o sistema de vida moderno é um sistema tacanho, desumano, né? Voltado apenas para a produção, trabalho, dias de trabalho, dias de folga, dias de trabalho, dias de folga. E isso daí, de uma certa forma, é fazer do trabalho não uma virtude, mas um fardo mesmo. O trabalho, ele é uma virtude, né, na medida em que você visa corresponder ao, ao, ao sentido divino colocado no momento em que o homem perde o seu direito a gozar dos bens da terra de forma quase que limitada, né, no jardim do Éden, vamos dizer assim, na origem da humanidade. E quando Deus diz, olha, agora você vai ter que conseguir o seu sustento com o suor do teu osso, tem que trabalhar, você vai ter que produzir seus víveres, né? Você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que se mover, né? Não vai mais ficar aqui na vida boa que eu tinha feito para você. Quando o homem atende a esse chamado, a essa nova norma divina, ele transforma o trabalho numa virtuosidade, nunca num fim, né? Mas sim num meio de obter o que é preciso e ter, vamos dizer assim, a possibilidade de alcançar sim o fim de todas as coisas, o fim da vida humana, que é a comunhão e a união com o seu princípio e fim, que é Deus, certo? Então o trabalho aí desse sistema moderno, industrial, que é regido aí pelo sistema financeiro, pela elite bancária mundial, etc, 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 que engloba países, empresas, famílias. Isso tudo é uma máquina de devorar almas humanas, certo? Que transformou o trabalho num fardo, numa doença, um vício, né? Um trabalho quase que como um vício. Então, Chester prossegue. Para submetermos as mulheres às monótonas regras do trabalho, temos de arranjar maneira de as emancipar das desordenadas regras da consciência. Mas parece-me que seria mais fácil ficar com a consciência e abandonar o trabalho. Tão fácil para as mulheres, né, perceber realmente o que é devido a elas enquanto seres humanos, e abandonar essa ânsia, né, que hoje praticamente já não é mais um luxo, já não é mais um desejo, mas é uma necessidade, porque toda a estrutura social, todo o tecido da estrutura social já foi, de certa forma, modificado para atender a essa demanda das mulheres, né, fora de casa e dentro das fábricas, né? Prossegue. Como as coisas estão, a funcionária e a secretária moderna estafam-se a corrigir uma coisa no orçamento e depois vão para casa corrigir tudo o resto. Esta situação, que alguns chamam de emancipação, é pelo menos o inverso do meu ideal. Por mim, não daria à mulher mais direitos, mas mais privilégios. Em vez de mandar a procura da liberdade que está manifestamente presente nos bancos e nas fábricas, construir uma casa especial onde ela pudesse ser livre. E chegamos assim ao último ponto a ter em consideração, o ponto em que percebemos que
tal como os direitos do homem, as necessidades da mulher foram retidas e falsificadas por algo que neste livro pretendo denunciar. A feminista, que é, segundo creio, uma pessoa que não aprecia as principais características femininas, tem estado a ouvir este meu vago monólogo, constantemente ansioso ou ansiosa por protestar. E neste ponto explode e pergunta: mas qual é a solução então? De um lado temos as repercussões modernas com seus funcionários, do outro temos a família moderna com suas filhas por casar. Em toda parte tende a haver especialização, a oferta e procura de mulheres frugais e conscienciosas. Que importância tem que preferíssemos, em abstrato, a antiga mulher, humana e dona de casa? Até podíamos preferir o Jardim do Éden. Mas se as mulheres têm profissões, têm de ter sindicatos. Se as mulheres trabalham em fábricas, têm de votar nas leis que as regem. Se as mulheres não se casam, têm de trabalhar. E se trabalham, têm de ter atividade política. Temos de criar então novas regras para esse mundo, mesmo que não seja um mundo melhor. Olha só, esse realmente é aqueles argumentos que você via e hoje vê de forma mais ridícula, vamos dizer assim. Certa vez disse a uma feminista: a questão não consiste em saber se as mulheres têm qualidade suficiente para terem direito de voto. A questão está em saber se os votos têm qualidade suficiente para serem dados às mulheres. E ela limitou-se a me responder: vá dizer isso às operárias metalúrgicas de Cradley Heath. Ora, é precisamente esta atitude que eu ponho em causa, a gigantesca heresia do precedente. Refiro-me ao ponto de vista segundo o qual se fizemos um disparate depois de fazer outro ainda maior. Vamos de novo. Refiro-me ao ponto de vista segundo o qual se fizemos um disparate depois temos de fazer outro ainda maior. Se nos enganamos no caminho, depois temos de seguir em frente em vez de voltarmos atrás. Se nos perdermos, também temos de perder o mapa do caminho. E se não estivermos à altura do nosso ideal, temos de o esquecer. Então quer dizer que o argumento fundado por elas quer dizer o seguinte: que adianta se a gente perdeu uma condição passada por causa das exigências do presente, que adianta você tentar compreender aquela condição passada e querer retornar a ela, né? É o mesmo que você se perder no caminho e por causa disso jogar o mapa fora, em vez de, através do mapa, tentar reencontrar o caminho. Há imensa gente excelente que não acha que o direito de voto seja uma coisa pouco feminina. E poderá haver entusiastas da nossa bela indústria moderna que não considerem que as fábricas são pouco femininas. Mas se essas coisas são pouco femininas, não é solução dizer que estão bem uma para a outra. Não me contento com a afirmação de que a minha filha tem de ter qualidades pouco femininas pelo fato de ter defeitos pouco femininos. A fuligem industrial e a tinta dos impressores são duas coisas pretas, cuja soma não gera uma coisa branca. A maioria das feministas concordaria comigo quando afirmo que a feminilidade está sujeita a uma tirania vergonhosa nas lojas e nas fábricas. Mas eu quero destruir a tirania e elas querem destruir a feminilidade. Essa é a única diferença. Então aí está o Chesterton dizendo: o que é o objetivo final desse povo feminista? É destruir a feminilidade. Já que foram ludibriadas pelo mecanismo da linguagem, onde feminismo tem valor agregado e feminilidade não tem valor, ou seja, é uma condição quase de submissão você falar em feminilidade, apesar do que elas continuam, né, com essa feminilidade que é própria. Elas não exercem conscientemente, mas está ali, né? Então Chesterton conclui esse texto maravilhoso assim: se podemos ou não recuperar a visão clara da mulher como torre de muitas janelas, como eterno e permanente feminino, de onde partem os filhos, que são os especialistas, se podemos ou não preservar a tradição de uma coisa central,
que é ainda mais humana que a democracia e ainda mais prática que a política. Uma palavra, se será ou não possível restabelecer a família, liberta do repugnante cinismo e da crueldade desta época comercial, então tudo isso discutirei na última sessão deste livro, que é uma outra parte que depois nós podemos também lê-la. Entretanto, não me falem das pobres operárias metalúrgicas de Cradley Heath. Conheço-as perfeitamente e sei o que andam a fazer. Essas mulheres contribuem para uma indústria muito difundida e florescente do nosso tempo. Fazem correntes. Ou seja, esse é o dilema das mulheres escravas modernas, né? Em busca da emancipação, encontram as correntes, certo? Isso tudo não é à toa, não são simples eventos naturais que ocorrem na nossa sociedade humana, na cabeça de certas pessoas. Podem brotar na cabeça de certas pessoas, mas depois há uma espécie de, como se diz, uma absorção pelas forças que realmente existem aí para tentar modificar o tecido social, a estrutura e a natureza humana, que esse é o grande problema do mundo que a gente conhece agora, é o problema da tentativa de transformar tudo que é natural no homem, a perversão da natureza. Pervertendo a natureza, você perverte o fim pelo qual o homem foi feito, porque esse fim está ligado à sua natureza, né? A mulher primeiro é emancipada no direito de votar, é emancipada no direito de trabalhar, daqui a pouco ela é emancipada do direito, se é que é um direito, da função de se casar, daqui a pouco ela é emancipada da função de ser mãe, daqui a pouco ela é emancipada da função de ser mulher, né? É a ideologia de gênero que diz, né? A afirmação do feminino, tentando encontrar uma igualdade de direitos na esfera pública ou na esfera social, até chegar no ponto do gênero, onde diz que já não existe homem, já não existe mulher, né? O que isso deixou no meio do caminho? Fez com que a mulher fosse cada vez mais seduzida pela sociedade empresarial que nós vivemos, né? O sistema financeiro força todas as mulheres, através não da propaganda ou de um discurso ideológico numa cartilha de escola, não, é a própria estrutura social. As mulheres não querem mais ter filhos, as mulheres não querem ser donas de casa, né? A própria estrutura social está sendo modificada para que essa mudança seja feita de geração para geração de forma inodora, né? sem perceber, né? E é triste você ver, principalmente aquelas feministas, porque tem umas que são realmente devotas da ideia do feminismo, creem firmemente naquilo ali, né? Estúpida, mas crê. Mas tem umas que são o caso meio que oposto. A pessoa, ela vive, né, como uma mulher, ela faz coisa de mulher, ela é uma mulher em tudo, mas quando abre a boca, dentro da caraminhola dos pensamentos dela, o que sai pela boca dela, o que ela profere, o que ela afirma, é completamente divergente das suas próprias atitudes, da sua própria razão de vida. Então, aconselho a todos a lerem esse texto do Chester mais uma vez, inclusive o livro inteiro, Disparates do Mundo, porque esse, com certeza, é mais um deles, né?